vidas. A palavra tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. A palavra alimenta a nossa fé, alimenta a nossa alma. Muitas vezes nós deixamos a nossa alma ficar faminta, fragilizada, porque não estamos em contato com a palavra como devemos estar, em oração, em leitura, em revelação. Nós vamos ler o Salmo 32. Salmo 32 é um salmo de Davi e ele fala sobre a felicidade de quem recebe perdão, a felicidade de quem alcança o perdão de Deus. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Em tempo de poder encontrar-te. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Nós estamos lendo o Salmo 32. No verso 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. O Salmo 32 é um salmo de Davi, como eu já havia dito, e é um salmo onde Davi fala da experiência dele, que ele teve com o pecado, com o confessar a Deus e com a libertação que esse confessar a Deus deu para o seu coração. Aqui ele fala assim, ele começa falando no verso 3, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram-se os meus ossos. Ele sentia dor nos ossos enquanto ele calou o pecado. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus, mas ele cometeu muitos erros. E um dos pecados que ele cometeu foi que ele tomou por esposa a esposa de um outro homem. E ainda por cima mandou matar esse homem na frente da batalha, para ele ficar com essa esposa. E ele fala que enquanto ele calou o pecado, ou seja, enquanto ele fez de conta que aquilo não era pecado,
porque ele era rei e ele tinha todo o poder sobre aquela região. Ele podia ter várias mulheres, mas aquela mulher que ele ficou com ela não era uma mulher que podia ser dele, porque ela já pertencia a outro homem. E ele, com certeza, quis tampar aquele pecado, aquele ato dele. Ele não queria nem admitir que ele praticou. Ou melhor, ele talvez pensou, como muitas vezes nós pensamos, é permitido, todo mundo está fazendo isso, na sociedade isso não é pecado. É só na Bíblia que fala que isso é pecado. Então, eu não estou pecando. A sociedade aceita o que eu estou fazendo. E talvez foi isso que Davi fez. Como rei, eu posso, eu vou fazer, eu posso, eu não estou pecando. Mas, enquanto ele calou esse pecado, ele fala que os ossos dele envelheceram. Ele adoeceu. Trouxe um peso muito grande sobre a vida dele. Ele fala do verso 5, do verso 1 até o verso 6, é ele contando essa experiência. E no 4 ele fala assim, olha, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele dia e noite. Ele não tinha paz no coração dele, enquanto ele calou o seu pecado. E ele diz assim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha só, sequidão de estio é o que nós estamos vivendo hoje. Um sol quente, sem chuva, não é confortável. Muito pelo contrário, é perturbador. O calor tira nossa quietude, nos incomoda. E quando não existe chuva, é como ele fala assim, olha, o meu vigor, o meu ânimo, quando está fazendo muito calor e não tem água, nosso ânimo vai embora. E ele compara isso com a situação que ele estava vivendo. Uma situação que ele cometeu o pecado e resolveu calar a sua boca. Ele não confessou para Deus. Mas Deus levantou um profeta, Natã, que chamou Davi, confrontou Davi. Ele não afrontou o rei, não, ele confrontou Davi e falou, Davi, você pecou. E você já conhece a história, que Natã confrontou Davi e Davi caiu em terra e confessou o pecado dele. E aqui Davi está relatando o que aconteceu. No verso 5 ele fala assim, olha, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não ocultei. E no verso, antes de passar para frente, no verso 6, ele fala assim, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Existe um tempo de nós encontrarmos Deus. Existe um tempo de nós encararmos a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e encontrar Deus. Mas nós sabemos que vai chegar um tempo que não poderemos encontrá-lo. O Senhor fala assim, olha, busque o Senhor enquanto se pode achar. Hoje é o tempo de buscar a Deus. Hoje é o tempo de olhar para a sua vida, ver se há algum caminho mau e orar e acertar a sua vida e acertar a nossa vida, porque Jesus, em breve, nós vamos encontrar com Ele. Ou você ou eu vamos encontrar antes, ou vamos encontrar juntos, porque enquanto igreja nós precisamos nos preparar para estarmos diante do Rei da Glória. E a Bíblia fala que nós devemos comparecer diante de Deus com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito em santificação. A partir do verso
7, do verso 8, ele começa a dar conselhos. Ele primeiro conta a sua experiência. E ele começa o salmo falando o caminho da felicidade. Ou seja, Davi viu a diferença entre viver uma vida com pecados e erros ocultos, sem confessar para Deus, e viver uma vida em transparência diante de Deus. Às vezes nós pensamos que vamos fazer as coisas e as pessoas não estão sabendo. Quem sabe os filhos fazem algumas coisas que os pais reprovem e ele pensa, não, ninguém está vendo, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, então está tudo certo. Realmente, o seu pai e a sua mãe podem não estar vendo, mas Deus está vendo. A questão é que Deus vê todas as coisas. E muitas vezes nós agimos de uma forma como se vivêssemos ocultos aos olhos de Deus. Mas Deus vê todas as coisas. No Salmo 139, a palavra diz assim, olha, antes mesmo da palavra sair na minha boca, o Senhor já conhece. O Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor conhece o meu sentimento. Então, Davi, vivendo essa experiência, ele começa a exaltar aquele que tem coragem e decide abrir a sua vida, o seu erro e confessar para Deus. E ele começa o salmo assim, olha, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E ele fala de novo no 2, bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Ele fala de que felicidade, ou seja, o homem feliz é aquele em que confessa a sua iniquidade, confessa o seu pecado, confessa o seu erro para Deus. E a mão de Deus já não passa a pesar sobre essa pessoa. E ao invés desse peso que o pecado traz, quando nós fazemos algo errado, vem aquele peso, pesa a nossa consciência. O inimigo tem um ditado, o seguinte, que o diabo ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. O inimigo fica ameaçando você a estar expondo a sua situação, seja ela qual for, todo o tempo. E isso se torna um peso, isso se torna uma culpa. Isso se torna angustiante. E Davi pôde experimentar, viver essas duas situações. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos me envelheceram. Mas bem-aventurado aquele que Deus tampa toda a iniquidade através da confissão. E do verso 8 ao verso 11, o Espírito de Deus, através da vida de Davi, começa a nos dar conselhos. Ele fala assim, olha, eu vou te instruir, eu vou te dar conselho. Eu vou te mostrar qual o caminho que você deve seguir. Eu não vou deixar você no escuro. Tudo bem, você viveu essa situação, mas está me confessando, está pedindo perdão. Eu vou mostrar para você qual que é o caminho. E aí ele começa a falar assim, olha, é muito até interessante esses versos, que para nós que não convivemos, ou para as pessoas que não convivem com cavalos e mulas, esses animais, que precisam ser conduzidos através de um cabresto, de freio. Você coloca o freio na boca do cavalo e você dirige ele para onde você quer. E Deus está falando aqui, olha, não seja como um cavalo ou como uma mula, que precisa de freio para ser dominado e ser conduzido, para obedecerem. Ele fala assim, olha, do contrário, de outra sorte, eles não te obedecem. Quantas vezes nós temos sido como cavalos e como mulas? Porque Deus dá direção para nós e nós escolhemos andar segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, segundo os nossos desejos, o desejo da nossa carne, e não segundo a vontade do Espírito de Deus.
Em Gálatas fala que se nós alimentarmos a nossa carne, isso vai dar um caminho de morte. Porque a nossa carne, a nossa natureza humana, olha só os pecados que Gálatas fala, os frutos da carne, que são pecados, que fala em Gálatas, que Paulo fala em Gálatas 5. Glutonaria, porque a minha carne quer comer, comer, comer. A minha natureza humana é uma coisa gostosa, eu quero comer, além da conta. Por isso as pessoas estão adoecidas fisicamente. Eu quero briga, divisão. Por quê? Porque eu sou egoísta, eu quero alimentar o meu desejo. Eu quero alimentar o meu desejo. E Deus está falando, não seja como um cavalo ou como uma mula que precisa de um freio para ser dominado e ser dirigido, porque do contrário não te obedecem. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Olha, vocês não são animais. E muitas vezes nós temos sido como animais, porque Deus está querendo nos instruir, nos levar ao caminho certo através da palavra. E nós temos escolhido andar caminhos errados. Com certeza, dificilmente você vai entrar na internet agora e ouvir alguém falando sobre pecado, porque não dá ibope, mas é o que a palavra de Deus fala. Se você calar o seu pecado, se você continuar numa vida contrária ao princípio da palavra de Deus, isso é um caminho de morte. E se é algo decidido, é algo que você ouve a palavra, é Deus tentando ensinar você, falando para você, olha, não é assim. Você não deve tratar os seus inimigos com rancor, com raiva. Não, os seus inimigos, você tem que amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Porque a gente pensa que pecados são só pecados sexuais, carnais, de moral. Não, o nosso coração muitas vezes está em pecado. Porque se nós estamos magoados, guardando rancor, com ódio no coração, estamos tanto em pecado quanto aquele que está roubando, que está fazendo tantas outras coisas erradas aos nossos olhos. E Deus mostra, olha, eu quero instruir você, eu quero falar o caminho que você tem que andar. Mas não seja como um cavalo, como uma mula. Eu não quero colocar um cabresto em vocês, eu quero deixar vocês livres. Mas não agimos como animais querendo fazer a nossa vontade. Eu não sei se Deus vai ouvir a minha oração, mas eu oro para que o Senhor coloque cabresto em mim, se eu decidir não fazer a vontade dele. Talvez algum sofrimento que nós estejamos vivendo, que o Luiz está falando aqui, ó, invejas, mágoas, ódio, falar mal do outro, julgar, isso tudo são pecados, são frutos da nossa carne, que realmente contraria o que o Espírito Santo quer frutificar em nós, que é o amor, a benignidade, a paz, a alegria, o domínio próprio. E nós agimos sem entendimento. Ele fala que não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. É uma palavra difícil de se ouvir, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir e obedecer os princípios da palavra. É tempo de nós encontrarmos a Deus ainda. Aqui, ó, ele fala assim, ó, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Ainda é tempo de nós encontrarmos. Ainda é tempo de não calar o nosso pecado, de confessar. O princípio que hoje o Senhor traz para nós é: confesse o seu pecado. Não faça de conta que está tudo bem. Se existe algo roubando a sua paz, venha refletir sobre as suas ações, sobre o seu modo de vida, sobre a sua forma de pensar, sobre os seus relacionamentos. Confesse. E muitos, o que
muitos até conseguem confessar e fica muito feliz de pensar que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessamos, mas não nos arrependemos, porque arrependimento é quando nós deixamos de praticar. O que Jesus falou para aquela mulher adúltera que foi pega em flagrante erro? Ele falou assim: onde estão os teus acusadores? Nem eu tampouco te acuso. Vai e não peques mais. Em muitas passagens Jesus falou: vai e não peque mais. Nós temos o perdão de Deus a qualquer momento. Qualquer situação que nós encontramos, nós temos o perdão de Deus, porque é promessa da palavra. Jesus morreu numa cruz para fazer valer, para nos perdoar de todo o pecado, qualquer coisa. Só que nós temos que confessar o nosso pecado e nos arrepender e deixar, abandonar essa prática. Se é de alma, de coração, devemos confessar: olha, eu estou com muita raiva dessa pessoa, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude a lutar contra isso. Isso tem aprisionado muitos servos de Deus, muitas vezes me aprisionou, mas quando eu realmente sou afrontada por algumas pessoas, eu vou para os pés de Deus e levo a minha raiva e levo a minha angústia, e o Senhor tem me dado graça de não estar presa a ninguém pela amargura, pelo ódio, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que a única coisa que nós devemos dever é o amor. E eu tenho buscado esse amor de Deus independente de qualquer situação. E esse é o convite que o Senhor nos faz. Olha só, começa o Salmo falando assim: olha, bem-aventurado é o homem aquele cuja iniquidade é perdoada. No verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E no último versículo ele fecha assim: ó, alegrai-vos, ou seja, seja feliz, porque feliz é o homem que confessa o seu pecado e alcança misericórdia. Quem confessa o seu pecado alcança misericórdia, diz em Provérbios, mas quem a encobre será destruído. Então, ele fecha assim: olha, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Que o Senhor possa trazer essa palavra para você, para mim, edificando a nossa vida enquanto igreja. Que o Senhor possa visitar a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa te trazer, você possa orar como Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque o caminho eterno, irmãos, está chegando. O caminho eterno é o caminho que nós vamos encontrar com o Senhor que está chegando. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Eu quero convidar você a orar a palavra. Muitas vezes não temos palavras para orar, mas a palavra já é uma oração. E quando nós começamos a proferir e proclamar a palavra de Deus, o Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo, ele consola a alma abatida, ele coloca de pé aquele que está sem força, ele enxuga as nossas lágrimas. E quando não temos mais palavras, diz em Romanos, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimidos e leva a nossa dor para o altar, para o trono de Deus. E com certeza a oração do Espírito Santo é de acordo com a vontade de Deus e ele ora segundo a vontade de Deus. Ele leva para Deus, ele traduz aquilo que está no nosso coração, que muitas vezes são lágrimas